A paz com todos. Tudo bem com vocês? Firmes que nem geleia? Como tá a segunda-feira? Tá legal, né? Estamos com saúde, estamos caminhando. Queremos mais o quê, né? Estamos com disposição. Então é isso. Agradecendo sempre, sintam-se abraçados e gratas por todos vocês, aos inscritos, aos que comentam. Ontem eu gravei um vídeo lá na feira, tava gostoso aquele meu peixe, gente, vocês não imaginam. Pensa numa mulher grávida com vontade de comer alguma coisa. Não tem nem cabimento, né, nessa altura do campeonato. Mas olha, tava uma delícia. E eu gravei aquele pequeno vídeo, né, de brincadeirinha. E falei, quando o povo for começar a assistir, nem vai ligar, né? E vocês assistiram, comentaram, né? Muitos até gostam de peixe, outros não. E estamos aqui, agradecendo a vida, agradecendo esse sol, agradecendo este dia, agradecendo sempre, irmãos. Em tudo dai glórias. E é assim. E ontem eu estava lá na feira, né? E eu tava vendo aquelas pessoas ali com as bandeiras. Tem que ficar balançando a bandeira, não pode abaixar a bandeira, irmãos. Quando a bandeira, o vento enrola, né? Elas têm que desenrolar a bandeira e ficar. E vai. Para o povo que passa ver o número do candidato, ver o nome do candidato, né? Então, numa beirada da rua, era um partido, na outra, de frente, outro partido. E brincavam e conversavam, né? Aquele sol que Deus mandava do meio-dia. E eu vendo aquela mulherada ali, irmãos, a maior parte mulheres, né? E eu, como sempre fico nos meus questionamentos, eu falava gozado, né? Só as mulheres, né, se propõem. Os homens não. Muito difícil, irmãos, eles ficarem lá com a bandeira. Eles ficam na retaguarda, né? Suprindo, dando lanche, dando água, dirigindo as vans, mas ficar ali eles não ficam, não. Mas é as mulheres, né? As corajosas, as destemidas, e ganham por dia, né, para ficar ali. E me veio na mente, irmãos, a ilusão. O que move o ser humano é a ilusão, a esperança, né? Vejam que passou 4 anos, todos os candidatos daquilo que prometeram, que isso, que aquilo, que aquele outro, não cumpriu nada. Os vereadores nada fizeram, nenhuma lei, nada, mas estão lá, abraçando todo mundo. Olha, se você votar em mim, se eu ganhar, eu vou fazer isso. Quem vai se dar bem é quem ganhar, né? E quem vai se dar bem vai ser aquela meia dúzia de comissionados que vai arrumar um cargo ali também, com certeza. Então, nessa época, já estão desocupando as gavetas, já estão arrumando as coisas para dar, já estão indo embora, porque já no ano que vem começa outra leva. E as pessoas se esquecem, né? Acreditam piamente que aquele novo vai fazer a diferença. E não vai, a gente sabe que não vai, né? A gente sabe que não vai. Eu creio que todos que estão lá, que realmente têm vontade, que promete, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, tem vontade de fazer.
Mas a gente sabe, a gente conhece a cidade. Não tem verba, né? Mas as pessoas acreditam. E é ele mesmo, e é isso aí, é fulano na cabeça. O povão, né, irmãos? Como é fácil. Como é fácil de iludir, gente. Como é fácil. Em todos os setores, irmãos. No futebol, na música, na religião, na política. Como é fácil, como é fácil. Aí depois eu lembro, irmãos, na anterior gestão aqui, o candidato que ganhou, bastante irmandade, viu? Um número muito grande de irmãos trabalharam na campanha e conseguiram os cargos de comissionados lá dentro. Nada contra. Trabalharam, conseguiram, beleza. E tiveram bastante sorte que o candidato foi reeleito, né? Então eles ficaram 8 anos assim, mamando gostosamente nas tetonas, às nossas custas, né? Então tinha irmãs, né? Que aqui a cidade é pequena, então você vai em qualquer setor público aqui, você conhece, né? As pessoas. Aí você ia lá já via que era diferente. Então tinha irmãs, né? Que queriam se mostrar que estava ali, né? Que conseguiu aquele cargo e te tratava bem. Ai, posso te ajudar em alguma coisa? E isso e aquilo, né? Mas tinha outras que fica atrás da mesinha ali, né, irmãos? Eu costumo falar que a moça da mesinha, né? Aquela mesinha, parece que aquele gabinete, né, aquele balcão, dá um certo poder, né, para as pessoas. Elas se enchem, né? Então, irmãos, ali, principalmente na área da saúde, né, nos postinhos de saúde, a gente ia lá e algumas delas, imagina, conhecia. Quem que não me conhece, né, aqui? Como diz um irmão, você é mais conhecida do que nota de... E aí elas, seu nome, telefone, endereço, como se eu fosse assim a primeira vez que ela estava me vendo, soberba, no seu salto alto, né? Elas mudam, irmão, a postura, o trajar, tudo muda, né? E depois ficaram ali 4 anos, muitas, irmãos, não tinham nem, mal sabia ler e escrever, sabe? Uma vergonha. Mas trataram rapidinho de aprender, fizeram cursos, né? Porque tem que mostrar ali, né? Os diplomas, alguma coisa. Também não é assim como a gente pensa, né? Mas foi tudo bem. Teve gente que construiu casa com piscina, porque devia ganhar bem, né? Mas acabou, irmão. Aí foi 8 anos, e aí foi outro candidato que ganhou, e aí foi mais outra leva, né? Aí essa outra leva já não tinha muita irmandade, não. Que eu não, que nos lugares que eu ia já era outras pessoas. Então eu estava pensando no caminho, né, irmãos? Como é fácil a ilusão das pessoas. E eu queria falar sobre a ilusão das pessoas. Como elas precisam, né, de acreditar nessas coisas, né? Como elas colocam ali toda a sua esperança, toda a sua vida naquilo ali. Muitas largaram as suas profissões para estar ali e depois para voltar no mercado de trabalho não é fácil, né? E de novo, irmãos, mais 4 anos e as pessoas vão acreditar e vão acreditar e vão, e agora vai, aí passa um e buzina com o carro, agora vai, é o fulano na cabeça, isso e aquilo, aquele outro. Como é fácil iludir as pessoas em todos os setores, irmãos. Na política, na igreja, no futebol, todos os setores aonde precisa de pessoas para aplaudir, para assistir, que precisa do dinheiro deles, ali eles estão.
depositam totalmente a fé, a confiança naquela instituição. E aquilo, irmãos, é simplesmente um sistema ilusório. Veja, por exemplo, um jogo de futebol dura 1h30, né? E o estádio enche, e eles brigam, e eles se matam, e eles não percebem que cada ano é um que ganha, que o outro ano é o outro que ganha, e que aquilo ali é, né? Lembra do Brasil 7-1? Uma vergonha, né, irmãos? E as atrizes ganhando milhões, e capas de revista, e as top model, e os cantores, e a política, e brigam, irmãos, perdem amizades por causa de política, por causa de Bolsonaro, por causa de Lula, por causa de, sabe, meu Pai eterno. E tudo é polaridade, tudo, né? Tudo vira um fla-flu. Fla-flu a gente compararia como Corinthians e Palmeiras, né? 50% é palmeirense, 50% é corintiano, e sempre a disputa, porque o meu é melhor. E assim são todo o sistema. Tem umas 2, 3 figuras lá no topo, né? Para enganar a galera. E vendem milhões e ganham milhões e postam isso e aquilo e aquele outro. E as pessoas todas querendo ser eles. Não era assim antes, não era. A gente apreciava alguém pelo dom da pessoa, né? Mas nunca ninguém queria chegar lá. Nunca ninguém queria disputar isso e aquilo, aquele outro. Tinha que votar? Tinha que votar. Vamos votar. Também outros não iam, votavam em branco, mas agora não. Agora se posicionam, né? Brigam, se arrebentam. E na igreja não é diferente. Devia ser um lugar, né, irmãos, de paz, aonde pelo menos 1h30, um povo seletivo, um povo de paz, um povo maravilhoso, que tivesse como todos nós temos, né? Aqui ninguém está falando que é santo, ninguém aqui está querendo dizer, nossa, todos nós, irmãos, se nós estamos aqui nesse planeta Terra, é porque nós estamos aqui para uma pedra bruta para nos lapidarmos, cheios de defeitos, de fraquezas, de pecados. Então aquele lugar devia ser um lugar, né, de aconchego, de paz de espírito, aonde realmente o abraço, a saudação fosse uma coisa sincera, de alma. E a gente não vê isso. Então, eu fico muito triste com isso, irmãos. Ontem à noite estava conversando com uma irmã, ficamos muito tempo, ela mora muito longe daqui. Depois com a outra irmã, mora muito longe também, lá no Amazonas. Tão depressivas. Então, me falaram nas últimas palavras, que não acreditam em mais nada, que estão tão para baixo. E eu fico tão triste, irmãos. Pessoas que frequentaram anos e anos, falar uma coisa dessa. E eles lá na frente não se tocam, né? Pregando as mesmas coisas, as ilusões, porque vai ser isso, porque vai ser aquilo, porque, nossa, porque isso. Quando teriam que nos ensinar passagens tão lindas, irmãos. Eu estava lendo ontem Ezequiel 9, né? Para dar sustentabilidade à fé das pessoas. Sustentabilidade, irmãos.
Aconteça o que acontecer, eu tenho que ficar firme porque eu creio no meu Salvador, porque eu creio nas promessas do meu Deus. E eu falei, não, irmãs, não faz isso não. Me pediram perdão por estar falando aquilo, né? Mas é bom falar, né, irmãos? Falei, não, então fala, já que você quer falar. E não creia, olha, irmã, vou falar uma coisa para você, eu não acredito mais em nada. Falei, não, irmã, faz isso não. Como não acredito mais em nada? Eu acredito. Você tem que acreditar. Porque quando você passa a dizer eu não acredito em mais nada, você também não está acreditando nem em você. Né? Você não está acreditando nem em você. Então, veja, a fraqueza é tanta, irmãos, a fraqueza é tanta que a pessoa não acredita mais em nada. E eu falei, não, eu acredito em mim, eu tenho ainda muitos sonhos, né? Sonhos assim, não é, a palavra certa não é sonhos. Eu quero dizer assim, eu tenho muita fé no ser humano, né? Não é possível que só sou eu. Deve ter mais gente, né? Firme, que aconteça o que acontecer, né? Então quer dizer que tudo que nós aprendemos até aqui, até agora, vamos jogar tudo para fora? Não, irmãos. E vai afunilando. E eu falei, nossa, é justo vocês que sabiam de tudo isso. Irmãos, pessoas esclarecidíssimas. Pessoas que vieram do mundo, irmãos, do mundo da pesada. Mulheres assim que viveram muito a vida. Não foram assim aquelas que eu falei ainda no vídeo de ontem, daquelas que ficaram ali dentro, que não conheceram o mundo, que não conheceram a vida. Pelo contrário, irmãos. Mulheres que foram assim empresárias, mulheres que casaram, se descasaram e nada contra isso, não estou falando nada demais contra isso, mas eu digo assim, mulheres que não temeram a vida não, que bebiam, que viajavam sozinha, que foram empresárias, sabe? E me confessaram, irmãos, um vazio muito grande dentro delas. E eu fico muito preocupada, são minhas amigas muito queridas, além de irmãs de fé, né? Amigas íntimas minhas. E bem mais jovens do que eu, uma tem 65, 60 e poucos, a outra tem 50 e poucos, sabe? E eu falei, não, vocês podem parar com isso, né? Nós vamos ter que aguentar. E as pessoas, irmãos, ditas fortes, estão entregando os pontos, irmãos. E nós não podemos entregar os pontos. Aconteça o que acontecer, nós temos que continuar a nossa caminhada. Poxa, então como é que é? Como é que vai ser então? Se mal começou a grande tribulação. Ai, não estou aguentando. Não, vai ser dias terríveis, irmãos. Terríveis. Eu não sei por que tanta surpresa. Está escrito lá desde o começo do mundo que ia chegar dias que íamos invejar os mortos, que os vivos bateriam a cabeça nas pedras. Olha que barbaridade, tal grande aflição que íamos ter nesses tempos. E nós ainda tá refresco ainda, né? E conversa com um, e conversa com o outro. Ai, não, irmãos. De maneira nenhuma. Chegou o tempo, irmãos. Os vivos invejarão os mortos, como dores de parto. E só tá no comecinho. Ai, mas a irmã só prega essas coisas, a irmã só fala disso, a irmã só fala daquilo. Ué, quer ver ilusão? Quer ver que a palavra vai fazer tudo? Que isso, que aquilo? Vai lá. Lá eles pregam. Eles não estão avisando nada, né? Vão embora em paz para a sua casa. Então,
E olha que eu creio assim e eu não estou caída. E eu devia estar, porque eu já tenho idade, eu não tenho mais a força de muita gente jovem, né? Por certo, como somos chamados o grupo de risco, serei a primeira a perecer. Mas até aqui, irmãos, até aqui, eu não. Deus esteve comigo e há de estar com todos nós. E temos que estar firmes. Não é só da boca para fora, não. Então, chegará o tempo que os vivos invejarão os mortos. Estamos chegando. Mas ainda estão se estiando as bandeiras, estão se acreditando nos candidatos, estão se acreditando em muitas coisas. E a nossa bandeira, irmão, a nossa bandeira que tem que estar hasteada é Jesus Cristo. Porque eu acredito que essas pessoas que estão sentindo este vazio, que estão entregando os pontos, nele não acreditam mais. Porque ele disse que viria quando tivesse o caos total e arregimentaria os seus, né? E levariam para o seu mundo de glória, na sua casa que ele foi preparar, lá na mansão celestial, e que nunca mais nós sofreríamos injustiças e viveríamos na sua glória para sempre. Eu tenho para mim que essas pessoas nunca acreditaram ou não acreditam mais. E nós não podemos arriar a nossa bandeira, irmãos. Não podemos abaixar a guarda, não. Não ter medo, não. Ah, mas você não tem medo? Ué, eu tô vendo. Eu tô vendo a coisa afunilar. Eu tô vendo as coisas afunilarem. Vou ser, talvez, nós, os cabelinhos brancos, nós vamos ser talvez os primeiros. Se eu não for antes, né? Se eu não for antes, vou ter que viver ainda muita coisa. E eu estou tão feliz, irmãos, de ser a testemunha ocular do Apocalipse, que desde criança eu via falar. Era para ter acabado no 2000, né? 2000 não chegaria. Depois já era não sei quanto e não sei quanto. E agora está chegando, né? Só não vê quem não quer. E nós temos que ser testemunhas oculares da história. E como lá atrás houve os heróis, irmãos, da igreja, da fé, temos que estar nós aqui agora, representantes. Opa, não vai ficar ninguém? O hino que foi visto e que João viu foi que foi uma multidão muito grande de todas as nações e tribos. Então, irmãos, vamos nos fortalecermos para que nós estejamos naquela multidão muito grande, tão linda, tão maravilhosa. Eu creio, irmãos. Não pelo meu mérito, de maneira nenhuma, pelo meu mérito, pelas minhas condições, irmãos, eu jamais conseguiria. Mas eu creio, irmãos, de alma, naquilo que o Senhor Jesus nos prometeu. Não vos deixo sós, deixo o Espírito Santo. E nós temos que recorrer a Ele. E que um dia voltarei para buscá-los. E pela sua infinita misericórdia, eu creio assim, irmãos, pela sua infinita misericórdia e pelo seu martírio na cruz, que Ele terá misericórdia da minha alma e de todos nós que crermos neles até o fim, tá bom? Era isso, irmãos,
Que tenhamos essa fé e que essa fé não morra dentro de nós. Que toda vez que esse vazio, irmãos, estiver à nossa espreita, buscamos a Deus, porque a coisa está ficando muito difícil. Tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.